Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando nas lições bíblicas da CPAD, a raça humana, origem, queda e redenção. Nós já estamos indo agora para a lição de número 9, que será estudada no próximo dia 1º de março de 2020, cujo título é O Primeiro Projeto de Globalismo. O texto áureo se encontra no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 9, e diz: Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. E a verdade prática: o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. O texto bíblico em classe, a partir do Gênesis, capítulo 11, sobre o fenômeno da Torre de Babel e a confusão das línguas. A lição está dividida em 3 tópicos: a segunda civilização humana, a intervenção, ou melhor, o globalismo de Babel e a intervenção de Deus em Babel. Eu e o pastor Fábio estamos prontos para dar início ao nosso diálogo, ao nosso debate. Convidamos você a permanecer conosco até o final, voltaremos em seguida. Queridos irmãos e irmãs, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos hoje aqui para estudar com vocês a lição de número 9, o primeiro projeto de globalismo. Então, esse assunto sobre globalismo que nós vamos estudar hoje na nossa lição tem como pano de fundo o episódio da geração pós-diluviana, onde eles ali construíram uma torre, a chamada Torre de Babel, e eles empreenderam aquele projeto de construir aquela torre. Então é com base nesse episódio histórico narrado no capítulo 11 do livro de Gênesis que nós vamos estudar sobre esse assunto. Aqui na nossa lição, diz aqui a nossa revista que as Escrituras revelam que um projeto global de poder que tire Deus do centro é por natureza maligno. A gente já estudou em lições anteriores que o homem está na condição de pecado, ele caiu, ele se afastou de Deus, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, de sorte que a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que Deus fez o homem reto, mas ele inventou muitas coisas estranhas aí. Então, uma das coisas que o homem inventa é querer viver longe de Deus, querer viver à margem da orientação divina, de tocar a sua vida como se Deus não existisse. Deus fica para lá e ele fica para cá, mas a partir de um projeto global de poder, aqueles homens da geração pós-diluviana intentaram construir um mundo particular em que Deus não faria mais parte dele. E em pleno século XXI, na época em que estamos vivendo, assistimos a esse mesmo projeto global de poder, uma cultura secular que, no espírito do anticristo, projeta um estilo de vida sem Deus, uma espiritualidade fabricada e uma religião produzida. Então, sempre os homens inventando as suas coisas para poder não viver de acordo com as orientações divinas. É importante a gente fazer uma distinção entre globalização e globalismo. Esse termo globalização está mais relacionada às interações comerciais entre as nações, compra, venda e tal, que é uma coisa muito necessária e importante para o desenvolvimento das nações, as interações culturais, compartilhamento de informações científicas e tantas outras coisas boas que são necessárias para o desenvolvimento de todas as nações. O que o comentarista está colocando aqui
é a questão do globalismo. Essa palavra globalismo já é uma palavra mais recente, né, que vai além da questão da globalização. No globalismo, o problema dele é que ele tende a promover a concentração de poder político, concentração de poder econômico, concentração de poder cultural, concentração de poder religioso, tende a causar a homogeneização, né, de tudo, e isso é um perigo. Quanto maior concentração de poder político, econômico, cultural, religioso, etc., na mão de uma pessoa ou na mão de nações, então isso é perigoso. Então é importante a diversidade. Deus criou o homem, Deus criou a terra, e Deus criou a terra com diferentes paisagens naturais, Deus criou a terra com diferentes climas, diferentes regiões, e Ele quer, né, a ordem de Deus é que o homem se espalhasse na terra, ocupasse todos os locais do planeta Terra, e assim era importante para, até mesmo para a autossobrevivência do próprio ser humano, porque quando há muita concentração de poder política, econômica, etc., cultural, de leis, de regras, e quando está no poder um grupo ou uma pessoa no poder, ela pode usar toda essa concentração de poder para o mal e para cometer atrocidades e se virar contra o próprio povo. Então, hoje a gente vai estudar essa primeira iniciativa de globalizar a Terra, que foi com a construção da Torre de Babel, e depois do dilúvio, como aquele povo da geração pós-diluviana queria se concentrar em um só lugar para resistir, né, à possível intervenção divina, ao possível castigo de Deus, se fortalecer para enfrentar a Deus. Então, todo esse projeto é contrário ao propósito divino quanto à povoação do governo na terra. Deus ama a diversidade, pastor Zé Roberto, Deus ama a diversidade, Deus gosta da diversidade, e Deus sabe que é importante que haja diferentes nações, diferentes etnias, ocupando diferentes locais para a sobrevivência da própria humanidade. E a gente vê no livro de Apocalipse que vai estar lá no céu pessoas de todas as tribos, povos, raças e nações. É isso mesmo. A gente lê no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, que a consumação de todas as coisas inclusive parte dessa prerrogativa de que Deus, Ele próprio criou e Ele mesmo aceita e possibilita a diversidade. Então, nós precisamos ter essa posição em mente. E em relação a essa questão do globalismo, que está muito relacionada à questão de poder, é importante que a gente destaque aqui que apenas Deus pode ter todo o poder, né? Nenhum homem pode ter todo o poder, porque quando assim acontece, quando o poder é concentrado, o pastor Fábio já destacou isso, há sérios riscos para a sociedade. Inclusive o projeto de Torre de Babel, Torre de Confusão, parte desse ideal humano de instituir um poder único e um poder totalitário, um poder unilateral, um poder global. E nós não podemos esquecer também a doutrina que nós temos estudado reiteradamente aqui ao longo deste trimestre, que é a doutrina da queda. Então, justamente por causa dessa questão da queda, uma das formas do ser humano se proteger é justamente se espalhar, justamente dividir, né? Para que não haja essa concentração de ideias. Inclusive, eu aproveito aqui para esclarecer que o princípio democrático é o princípio que surgiu a partir de uma interpretação também cristã de que, por causa da queda, faz-se necessário que os poderes republicanos, inclusive, sejam divididos. Nós temos, por exemplo, o poder executivo, legislativo e o judiciário como forma de dar esses contrapesos e essas contrapartes nesse processo de diálogo, né, entre os poderes, para que o poder não fique concentrado. Então, é importante que a gente entenda isso, e também esses ideários que nós vemos
na sociedade, em alguns governos, de criarem blocos, grandes blocos de força e de poder. Isso também é preciso ser avaliado, é preciso que haja diálogo, é preciso que se considere que existem pessoas mais fracas, vulneráveis e que dependem de um cuidado maior, de um amparo, de uma proteção, inclusive, que não pode ser colocado a todo custo e a qualquer preço esse tipo de valor e de governo. O primeiro ponto da lição fala sobre essa questão da apostasia de Cã e de Canaã. Então a gente entende aqui, vamos explicar apenas para contextualizar. Houve o dilúvio, Deus libertou, ou livrou, melhor dizendo, uma família do dilúvio, que foi a família de Noé. Eles passaram o tempo do dilúvio na arca, que foi construída por Noé. Noé protegeu ali sua família, debaixo da orientação divina. E depois que as águas baixam do dilúvio, é estabelecida uma nova civilização. O comentarista chama de segunda civilização humana. E essa segunda civilização humana é marcada novamente por queda. E a queda se manifesta aqui no episódio da vinha de Noé. Não é? Planta uma vinha, bebe do suco daquela vinha, se embriaga. Não é? Então, uma demonstração de queda, inclusive de um homem que é considerado um pregoeiro da justiça. E depois que ele se embriaga, o seu filho, Cã, passa a zombar, a escarnecer dele, inclusive por causa da nudez do seu pai. E por causa dessa condição e dessa atitude, ele é amaldiçoado. E a sua maldição recai não apenas sobre ele, Cã, mas recai também sobre o seu neto Canaã, conforme está lá no livro de Gênesis, no capítulo 9, versículo 20 a 29. Então, o comentarista diz que uma apostasia que, se não fosse a interferência divina, comprometeria a ordem de povoar a terra. Então a gente apreende daqui, nós vamos falar um pouco também sobre família ao longo dos próximos blocos, mas a gente já percebe aqui também a fragilidade, mais uma vez, da família e da família caída e a necessidade da intervenção humana, da intervenção divina e da orientação divina para a preservação dos homens na terra. Então, assim nós encerramos o primeiro bloco do nosso EBD em Debate. Convidamos você para continuar conosco até o final. Voltaremos em seguida para continuar falando sobre a família de Noé. Amados irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Debate, lição de número 8, o primeiro projeto de globalismo. A Bíblia diz em Gênesis 9, 7, por exemplo, mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então foi repetindo, Deus repetiu a ordem que já tinha dado a Adão e Eva, Deus repetiu essa ordem a Noé e a sua família, a Noé e seus descendentes, para que eles se reproduzissem, multiplicassem-se e se espalhassem pela terra e proliferassem nelas. Então, essa ordem de Deus não foi só Adão e Eva lá no início do Gênesis, mas depois do dilúvio, Deus também deu essa ordem a Noé e a seus descendentes. Mas, infelizmente, os descendentes de Noé não cumpriram essa ordem divina. Eles acharam que se espalhassem pela terra iam ficar mais vulneráveis e Deus ia ter um controle maior sobre eles. Então eles botaram na cabeça que ficando tudo junto e construindo aquela torre, eles podiam enfrentar a Deus e não teria dilúvio que pudesse cobrir e matar todos eles afogados. Mas Deus, ele é sábio, Deus sabe de todas as coisas e conhece tudo. E aqui na nossa leitura bíblica em classe, em Gênesis 11 e 6, diz que o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma língua, isto é o que começam a fazer.
e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Então observe essa parte B do versículo 6, ela é muito importante para a gente entender e contextualizar toda essa lição. Né? Por que Deus sabotou, vamos dizer assim, esse projeto de globalismo, de concentração de poder dos homens da geração pós-diluviana? É porque Deus viu que se não fizesse isso, ele diz, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Então seria um perigo para a própria humanidade, para a própria civilização humana, esse governo mundial, esse governo único. E aí a gente lembra da escatologia bíblica, que mostra que no fim dos tempos, o anticristo, ele vai se apropriar de toda uma estrutura de globalismo e vai ter uma concentração de poder muito grande para poder reinar na terra. É claro que algumas nações não vão seguir a ele, por isso que lá em Mateus capítulo 25 tem o julgamento das nações. Algumas nações não vão ficar do lado do anticristo, porém a maioria vai ficar do lado do anticristo. E ele vai se apropriar desse globalismo para poder arregimentar todas essas nações e usá-las para os seus propósitos totalitários e para governar na terra. Então a gente entende que esse assunto ele é muito importante e a Bíblia nos adverte para esse perigo de excesso de poder, de concentração de poder nas mãos de um governo. A gente sabe também pela história que excesso de nacionalismo também causa problema, causa totalitarismo, causa guerras, né, causa mortes. Está aí a história para mostrar o exemplo do nazismo, quantas coisas horríveis provocou na humanidade. Então o excesso de nacionalismo também é outro extremo que devemos evitar, né, como também o excesso de globalismo, de concentração de poder. Então a gente precisa ter equilíbrio. Na verdade, Deus quer que exista várias nações, várias etnias, várias raças. Deus ama essa diversidade de povos, de culturas, e Deus quer que isso seja assim, porque é para o bem da humanidade. Isso também glorifica a Deus, mostra a sabedoria de Deus, as bênçãos de Deus na vida das pessoas. Aquela geração pós-diluviana, os descendentes de Noé, como diz aqui o nosso comentarista, começaram a não seguir mais as diretrizes de Noé, não seguiram, houve um enfraquecimento, como ele diz aqui, da doutrina de Noé. Então, com a multiplicação de seus filhos, Noé começa a perder o controle espiritual e moral sobre estes. Sua doutrina já não era seguida como antes. Então por causa da queda, por causa do pecado, há sempre essa tendência. Não é fácil, por isso que a gente observa na prática. Às vezes o nosso bisavô criou o nosso avô de um jeito, já o nosso avô criou o nosso pai de outro, o nosso pai já criou a gente de uma forma e nós já estamos criando nossos filhos de outra, porque essa coisa é muito dinâmica. Temos dificuldade de conseguir passar ao longo das gerações valores, princípios, porque a corrupção do mundo, do pecado é tão grande que vai, ao longo do tempo, essa coisa vai se deteriorando. Mas nós, como crentes em Jesus Cristo, temos a responsabilidade de preservar alguns valores que são inegociáveis. Juízes 2:10 diz que depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, pastor Zé Roberto, não é fácil a gente conseguir passar para as gerações seguintes determinados princípios e valores inegociáveis. É isso mesmo. E é bom que a gente lembre também, pastor Fábio, que tem a questão do livre-arbítrio, A gente se esforça, a gente faz o nosso papel, a gente ensina aos nossos filhos, aos nossos descendentes, mas não podemos deixar de esquecer que existe aí uma variável que é o livre-arbítrio e que
mesmo a gente ensinando, os nossos filhos, eles têm liberdade de escolha, e é por isso que a gente vê na Bíblia tantos casos de pais que, mesmo tendo ensinado aos seus filhos, esses resolveram seguir o seu próprio caminho e fazer aquilo que bem desejavam, não é? Mas cabe a nós, os pais, fazer a nossa parte e cumprir o nosso papel e a nossa responsabilidade. Ainda que nesse primeiro ponto, tem um ponto 1.3, que diz respeito ao descaso para com o mandamento divino. Deus deu uma ordem, depois do dilúvio, para que os filhos de Noé se espalhassem pela terra. Então é uma demonstração de que Deus tinha o desejo de que, nesse ato de se espalhar, o ser humano também produzisse culturas diferenciadas, né? Então isso mostra que Deus não tem nada contra a produção cultural. E eu aproveito aqui para explicitar que cultura, no sentido antropológico, diz respeito com toda e qualquer produção humana, através do trabalho, através de produção artística, através de características linguísticas, literárias e aí por diante, né? São as artes como um todo produzidas pelo ser humano. Então Deus não tem nada contra isso. Evidentemente, algumas produções culturais, ao invés de glorificar a Deus e de dignificar o ser humano, às vezes vai contra ele. Mas nada contra a produção cultural, quando Deus diz, olha, vocês se espalhem, produzam cultura. Nós vamos falar no próximo bloco, inclusive, sobre diversidade linguística. Não tem problema as pessoas falarem diferente, ter os seus sotaques, suas particularidades linguísticas, terem as diversas línguas no mundo. Inclusive, é importante que eu diga aqui que existem línguas que estão em extinção, entrando em extinção, línguas que estão morrendo, e estão morrendo porque os falantes dessas línguas estão sendo dizimados por esse processo de globalismo mundial. Então, algumas tribos indígenas, algumas aldeias, alguns povoados estão sendo dizimados por causa dessa onda globalista, e em virtude disso, na medida que essas pessoas vão desaparecendo, também determinadas culturas vão sendo impostas como valores superiores, e para a antropologia não existe cultura superior, né, cultura inferior, culturas são diferentes, mas nesse processo todo, muitas línguas, muitas culturas acabam desaparecendo, e Deus disse, olha, não é para ir por aí. O que é que acontece? O ser humano se aglomera, essa é uma tendência. Então, o ser humano, por causa da sua natureza pecaminosa, eles têm uma tendência, pastor Fábio, a querer uma unidade, uma unificação, às vezes imposta, às vezes determinada, e o grande problema, isso que a lição aqui critica, é que isso vai dizimando, isso vai fazendo desaparecer toda e qualquer forma de diversidade, de particularidade, que isso sempre é valorizado pelo próprio Deus. Então, verdade. Esse é um problema para a sociedade, quando nós vemos, por exemplo, línguas sendo desaparecidas, determinados valores locais. Um exemplo que eu posso dar, né, muitos alimentos que a gente tem, a alimentação também é cultura. Então, muitos alimentos que a gente comia, os nossos avós nos ensinaram a comer, por exemplo, o nosso arroz, feijão, bife, carne, e hoje nesse processo de globalização e de globalismo, todo mundo só está comendo fast food. Comida industrializada. Isso é um exemplo. E aí vem as consequências, né? É interessante, meus irmãos, a gente já estudou em lições anteriores aqui que Deus deu ao homem racionalidade e deu criatividade, deu a capacidade do homem criar, inventar e fazer as coisas e produzir cultura, né? Ter diferentes, produzir conhecimentos. E isso é importante, isso tudo glorifica a Deus, só revela a glória de Deus, revela que o homem é um ser criativo, né, e foi criado à imagem e semelhança de Deus. É isso mesmo. Muito bem, então nós estamos encerrando mais um bloco, continue conosco, voltaremos em seguida. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, e hoje nós estamos tratando aqui sobre a questão do globalismo, o primeiro projeto de globalismo, que é uma tendência do ser humano de querer se impor e de dominar e de coibir todo e qualquer tipo de diversidade, de centralizar e unificar e padronizar
o pensamento, o governo, a língua e tudo mais. Então, inclusive a gente tem na história da humanidade, desde esse tempo aí que o ser humano se organizou lá em Babel, a fim de impor a sua língua, o seu governo, o seu padrão, e disseminar isso de forma impositiva sobre todos, nós temos ao longo da história da humanidade vários desses processos, através dos processos de colonização, através dos processos de hegemonia política mundial, desde os tempos de Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia. A gente vê que ele quis impor uma cultura helenista por onde ele passava, a filosofia, o pensamento grego, inclusive a língua. Não por acaso, nos tempos em que Jesus esteve entre nós e no tempo dos apóstolos, a língua que o Novo Testamento foi escrito, a língua foi a língua grega, então, que era uma espécie de língua franca, de língua mundial. Então, há uma tendência humana de impor os seus padrões culturais, de impor a sua língua, de impor sua alimentação, a sua filosofia, a sua literatura, né, a sua cosmovisão como um todo. E essa lição, ela nos favorece uma reflexão a respeito da importância da diversidade. Evidentemente, nós não vamos viver à margem dos grandes processos mundiais e dos conhecimentos. Inclusive, eu aproveito aqui para destacar, hoje nós temos no mundo uma espécie de língua franca, uma espécie de língua internacional, que é a língua inglesa. A língua inglesa é falada praticamente em todo o mundo e hoje existem mais falantes de inglês como segunda língua do que aqueles que são considerados falantes nativos. E por que o inglês se impôs como uma língua franca, uma língua mundial, uma língua global, uma língua internacional? Isso não quer dizer que a gente vai deixar de aprender inglês. Não, a gente estuda inglês, até porque os primeiros apóstolos aprenderam grego, desde que a gente tenha a noção e que a gente não abra mão das nossas particularidades, dos nossos conhecimentos locais, olhe que eu usei a palavra local, dos nossos conhecimentos locais, das nossas culturas, sobretudo, um exemplo, nós que estamos aqui no Nordeste, então a gente entender a nossa cultura, a nossa realidade, a nossa alimentação, a nossa música, a nossa arte, a nossa poesia, né? E não tem nenhum problema que a gente conheça, assimile essa cultura, desde que ela seja avaliada a partir do crivo da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e como eu digo sempre, que dignifique o ser humano e que glorifique a Deus, que não seja uma música que menospreze a mulher, que denigre a imagem da pessoa mais simples, da pessoa mais vulnerável. Então é importante que a gente entenda isso. E sobre a questão da língua, né, e do povo, eu aproveito aqui enquanto linguista para fazer uma defesa da nossa variação e variedade linguística. A gente tem um país continental, como é o Brasil, e pessoas que falam diferente. Então, essa diferença também glorifica a Deus. O nordestino fala do seu jeito, a pessoa do sul, do sudeste tem as suas particularidades, inclusive as suas variedades linguísticas dentro da própria região. Evidentemente, nós temos uma língua que é considerada padrão, que é a língua da escrita, que é a língua da academia, que é a língua do jornal, da revista, mas a gente não pode deixar de respeitar o português daquela pessoa simples, daquela pessoa do campo, daquela pessoa que não teve a oportunidade, inclusive, de ter uma formação escolar. Então, a gente precisa ter respeito em relação a essas questões. E, ao falar da língua, eu estendo isso também para as mais diversas outras produções culturais do ser humano, para que a gente tenha o cuidado, pastor Fábio, de não fazer juízo de valor, achar que a música de uma região é superior à outra, a língua de uma região é superior à outra, que o fato da gente ser de um local ser mais importante do que o outro. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela não nos dá respaldo para que ninguém se ache melhor do que o outro por causa da sua produção cultural. É verdade, pastor Zé Roberto, temos que respeitar essa diversidade e isso já vem de muito tempo. Inclusive, na época de Jesus, havia um preconceito contra os habitantes da Galileia,
né? Havia uma ideia de que os habitantes da Judéia, porque lá ficava a capital, Jerusalém, eles eram mais desenvolvidos. Até um dos discípulos disse: rapaz, vai vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que vai vir alguma coisa boa de Nazaré? E Deus justamente fez questão de se encarnar no ventre de uma mulher lá de Nazaré, lá da Galileia. Então Jesus é chamado de Nazareno. Jesus é chamado de Galileu, quebrando aí todo esse conceito aí de superioridade de região, essa questão dessa diversidade linguística, questão de sotaques, então é muito importante, a gente precisa respeitar, entender que as pessoas são diferentes, e tudo isso glorifica a Deus, tudo isso é para a glória do nome de Jesus. A gente vê que a civilização de Noé dispunha de grandes elementos para forjar uma sociedade globalista, uma só língua, um só povo e uma só cultura. E isso não era bom para eles, por isso que Deus, na sua sabedoria, na sua onisciência, estava observando essa movimentação humana, porque, meus irmãos, Deus, Ele é criador dos céus e da terra, e todos os seres humanos, eles são criaturas de Deus. Deus não criou o mundo e deu as costas para o mundo e foi embora e disse: faça daí o que quiser. Não, é claro que Deus deu o livre-arbítrio aos homens, etc. Deus dá a liberdade para o homem servir a Ele ou não, mas Deus também não abandonou a sua criação. Deus acompanha todas as coisas, Ele acompanha a história e de vez em quando Ele intervém na história para cumprir algum propósito dEle. Ele não intervém o tempo todo, toda hora, mas de vez em quando Ele intervém. Então, quando ele viu que aquele projeto de construção da Torre de Babel, quando ele viu que aquele projeto de globalismo é à margem da vontade de Deus, desobedecendo um princípio da criação de Deus, ali Deus achou por bem intervir, não somente para poder mostrar que quem manda é Deus, não somente para mostrar que Deus é quem é soberano, não somente uma reação contra essa rebelião do homem, mas porque Deus, no seu amor também, Ele via que aquele projeto seria autodestrutivo para a própria civilização humana. Por isso que Deus disse: agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. E o homem, como está na condição de pecado, vai tentar fazer muitas coisas más, vai fazer muitas coisas ruins. E mais uma vez a gente chama a atenção, e o comentarista coloca aqui, no tópico 2.1, o problema não era a unidade, mas a unificação que se estava formando. Já certamente o anticristo se aproveitará de uma situação semelhante, a fim de implantar o seu reino logo após o arrebatamento da igreja, para que o anticristo reine e faça aquilo que a Bíblia diz que ele vai fazer, vai ter que ter um grau de globalismo bastante elevado aqui na Terra para poder ele fazer isso. Então ele vai se aproveitar de muitas circunstâncias, e a gente vê pelos acontecimentos atuais que essa tendência do ser humano ao globalismo, à homogeneização de leis, à homogeneização de costumes e de tantas outras coisas, essa concentração de poder político, poder econômico, poder cultural, religioso. Então isso tudo vai favorecer o governo do anticristo. No tópico 2.2, que fala da construção de Babel, diz o nosso comentarista que os filhos de Noé não eram ignorantes nem careciam de tecnologia, pois haviam sido capazes de executar o projeto da arca. E de tal forma construíram a arca que o grande barco resistiu aos ímpetos do dilúvio. Por conseguinte, a construção de uma cidade em cujo epicentro havia um arranha-céu era apenas uma questão de tempo. Então eles tinham uma certa tecnologia, uma certa capacidade
para levantar aquela torre, construir aquela cidade, e aí Deus viu que aquilo não era bom. Então, pastor Zé Roberto, a gente aprende com essas coisas que o homem, ele tem coisas que ele faz que glorifica a Deus, tem aspectos culturais que são bastante positivos, e também tem aspectos culturais que são negativos, e de modo que a gente precisa ser seletivo, examinar tudo e reter o que é bom. Isso mesmo, e dialogar sempre, pastor Fábio, já que nenhum de nós tem o controle hegemônico do pensamento, das ideias, muito menos da verdade. A verdade é Deus, a verdade é Cristo, a verdade está na palavra de Deus, e a nós compete dialogar, conversar para seguir o plano de Deus para cada um de nós. E assim nós concluímos mais um bloco. Continue conosco, voltaremos em seguida. Estamos de volta, programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje falamos a respeito do globalismo, que é um fenômeno, né? Essa terminação, ismo, da ideia de uma doutrina, de um ensinamento, de uma cosmovisão. E essa cosmovisão globalista, ela parte do pressuposto de que o mundo deve ser governado por uma forma de pensar, por um padrão, por um modelo de governo e por uma visão cultural. Então, falamos na história, em algum momento, sobre o período lá de Alexandre da Macedônia, e um outro padrão e modelo que a gente viu bastante negativo na história da humanidade foi o período do governo nazista, que quis impor, não é, o seu ideário de uma raça perfeita, uma raça que era seletiva ou seleta, não é? E que nós já inclusive tivemos uma lição aqui anterior a respeito da unidade dessa questão da raça humana, que nós somos mas ao mesmo tempo somos vários, somos diferentes. Então, o objetivo dessa lição, como foi aquela outra que nós estudamos, é de difundir essa ideia bíblica da diversidade, de que Deus lida com essa questão, que Deus não tem problema com a questão da diversidade, inclusive no seio da igreja, no contexto da igreja. O apóstolo Paulo é bastante enfático ao ressaltar a igreja enquanto corpo de Cristo, marcado pela diversidade de dons, diversidade de ministérios, e Deus respeita, até porque foi Ele mesmo que criou-nos diferentes. Esse terceiro ponto da lição, ainda a gente retoma um pouco a questão da confusão das línguas. A palavra Babel justamente quer dizer confusão, e uma das formas de Deus lidar com esse ideário, ou com essa proposta, ou com essa projeção globalista, é justamente disseminar a fragmentação, diluir, né? E uma das formas de Deus diluir tudo isso aconteceu justamente depois lá do dilúvio. Nós estudamos aqui a Torre de Babel. Quando o ser humano tenta construir, a humanidade tenta construir uma torre que vá até os céus, Deus diz: espere aí, desçamos e confundamos as línguas dos homens. Então Deus foi lá e disse: olha, eu vou aqui tirar essa unificação que vocês querem impor e vou confundir a língua de vocês de tal modo que vocês vão ter que dar um jeito de dialogar e de reconhecer as suas limitações. Isso aqui é importante que a gente diga, né? Quando Deus confunde a língua dos homens e coloca os homens ali espalhados em condições diferenciadas, ao mesmo tempo Ele está dizendo: reconheçam os seus devidos lugares, reconheçam as suas limitações, reconheçam as suas particularidades, reconheçam as suas especificidades. E em relação à cultura, é bom que a gente entenda isso. Às vezes a gente acha que a nossa cultura é superior, que a nossa cultura é a verdade, que a nossa cultura é melhor do que a de todo mundo, e não é bem assim. A gente às vezes diz: espera aí, vamos conhecer outras realidades, né? Os nossos irmãos que atuam, por exemplo, na obra missionária, que vão para outras regiões, outras culturas, então às vezes eles são obrigados a lidar com determinadas particularidades, formas diferentes de se alimentar, de se vestir, de falar,
né? E o Evangelho de Jesus Cristo vai para além dessas questões culturais. E eu aproveito aqui para chamar a atenção. Todos aqueles que estão imbuídos, inclusive nós, a igreja como um todo, da missão de evangelização, de levar o Evangelho até os confins da terra, nós precisamos ter o cuidado, antropologicamente, biblicamente, para não impor a nossa cultura e não levar a nossa cultura e não querer confundir o Evangelho, que é supracultural, com questões culturais e querer disseminar em determinadas culturas os nossos valores, as nossas vontades, os nossos desejos. Então, pastor Fábio, o efetivo povoamento da terra, né, e aconteceu, e hoje o comentarista nos lembra aqui que isso se dá também através da pregação do Evangelho e da evangelização. Isso mesmo, o Evangelho ele é supracultural e nós como igreja temos essa responsabilidade, o dever de pregar o Evangelho a toda criatura, e a gente precisa fazer distinção entre cultura e entre Evangelho. É verdade que quando o Evangelho entra na vida de uma pessoa, é quando um país, uma cidade, um povoado, um grupo de pessoas é evangelizado, aceita Cristo como Salvador, quando há transformação na vida das pessoas, isso se reflete nos costumes, isso se reflete no modo de ver, na cosmovisão, isso se reflete na forma de viver, nas ações do dia a dia. Então a cultura ela é influenciada também pelas mudanças individuais que ocorrem na vida das pessoas. Então aqui no tópico 3 da nossa lição, diz que Deus interveio lá em Babel. Nós já chamamos atenção para o fato de que Deus não vive fazendo intervenções toda hora, o tempo todo, mas de vez em quando na história da humanidade Deus interveio para cumprir o seu propósito. A Bíblia registra vários fatos, e nós, analisando a história, também podemos perceber em vários momentos intervenções de Deus. E quando Deus faz as suas intervenções é para o nosso bem. E aqui ele confundiu as línguas para poder forçar a dispersão das pessoas na terra, para que acontecesse o efetivo povoamento da terra, como diz aqui no tópico 3.2, sabemos que Deus forçou os descendentes de Noé aos confins do mundo. A Bíblia é bem clara em Gênesis 11:9, dizendo: por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então o escritor de Gênesis, que foi Moisés, ele é bem claro dizendo que uma ação de Deus, uma intervenção de Deus, dizendo: o Senhor os espalhou por toda a terra. Assim como aquela geração chegou aos confins do mundo, o Senhor Jesus ordena-nos a levar o Evangelho até que todos os povos e nações venham a ouvir as boas novas, E aqui no tópico 3.3, o comentarista chama atenção para a questão da eleição de Sem. Após essa intervenção de Deus, e aí começa a Bíblia a registrar aqui a história de Abraão, logo após a dispersão lá na Torre de Babel. Com a eleição de Sem, delineia-se mais claramente o período messiânico que haveria de culminar em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, Abraão é descendente de Sem, descendente de Noé através da linhagem de Sem. Em sua infinita sabedoria, Jesus fez duas coisas por ocasião da Torre de Babel. O Senhor fez duas coisas por ocasião da Torre de Babel. Dispersou os filhos de Noé, para que eles ocupassem as diferentes partes do globo terrestre, e também chamou Abraão para dar continuidade à linhagem messiânica, da qual sairia Jesus, o Cristo,
verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. E aqui Deus já começa a executar, pastor Zé Roberto, o plano de salvação, como havia essa geração a geração antediluviana, Deus destruiu com as águas do dilúvio, mas preservou um remanescente, que foi Noé e a sua família, mas o pecado continuou no coração deles, e a gente vê os descendentes de Noé, também com a marca do pecado, esse episódio da Torre de Babel, e aí Deus começa a trabalhar na questão de separar um povo, de construir um povo separado, um povo que tem as suas características culturais, etc., mas que pudesse estar separado de alguns aspectos da cultura que não glorificavam a Deus. E aí nós temos a história de Israel, e vemos Israel como povo, nação eleita dentro desse plano de Deus, Israel com a missão de propagar esses valores que Deus havia dado, inclusive ao se revelar lá na antiga aliança. E por fim, nós temos hoje não mais Israel, mas a igreja com essa missão de evangelizar e levar o evangelho a toda criatura. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá em Mateus 28, 18 a 20, disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, indo, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então agora cabe à igreja essa responsabilidade, essa missão de evangelizar. Nós não podemos imaginar que nós vamos impor a quem quer que seja os nossos valores, porque afinal de contas não é por força, não é por violência, mas é sendo sal da terra, luz do mundo, pastor Fábio, que nós vamos disseminando essa boa palavra do reino de Deus, no poder do Espírito Santo, até o dia em que finalmente o reino de Deus será pleno, quando Jesus reinar no escatos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso mesmo, em breve Jesus virá para arrebatar a sua igreja e ele vai levar para o céu crentes de todos os povos, de todas as línguas, todas as raças, todas as nações. Todo mundo tem o direito de ouvir o Evangelho, e a igreja tem o dever de pregar o Evangelho a toda criatura. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, pela sua audiência, por nos acompanhar em mais um programa EBD em Debate. Até o próximo programa, se Deus quiser, e a paz do Senhor. A paz do Senhor. O debate continua na Escola Bíblica Dominical da sua congregação. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Paz do Senhor.